Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula aqui do Help Química, onde hoje, galera, nós vamos trabalhar com balanceamento de equações químicas, beleza? Esse tema aqui é muito interessante, ele é muito legal e, acima de tudo, né, pessoal, ele é um tema muito importante para muitas coisas que nós vamos estar vendo aqui em Química, beleza? Bom, pessoal, então eu já queria começar convidando você, né, antes de eu até mesmo falar quais são os objetivos dessa aula de hoje, né? Se você está vindo aqui pela primeira, pela segunda, pela terceira vez e ainda não conhece o canal, eu queria convidar você a vir aqui, né, embaixo da descrição desse vídeo, clicar para se inscrever, né, ativar o sininho com todas as notificações, porque só assim você vai ficar por dentro de tudo que rola aqui no Help Química, beleza? Bom, então, dado o primeiro recado, vamos começar aqui com os objetivos, né, de aprendizagem que nós temos para essa aula de hoje. Pessoal, para essa aula de hoje, né, o objetivo é nós aprendermos a fazer o balanceamento de uma equação química, reconhecer a conservação dos átomos durante essa transformação química e aprendermos diferenciar o coeficiente estequiométrico e o índice, beleza? Para nós começarmos essa aula, pessoal, eu vou usar uma animação no site FET Colorado, beleza? Onde nós vamos dar uma introdução ao tema de balanceamento de equações químicas, beleza? Pessoal, enquanto eu venho abrindo o site aqui, eu vou tocar a nota de abertura do Help Química. E aí você já aproveita e usa esse momento para se inscrever no canal, beleza? Sim! Então tá bom, voltamos já já. Muito bem, então, pessoal, né? Estamos aqui, então, de volta, né? Aí eu tô aqui com o FET Colorado aberto aqui na minha tela, para vocês poderem também acompanhar aí da telinha de vocês também. Bom, pessoal, olha só, para nós começarmos aqui, né, com esse nosso primeiro exemplo, eu trouxe uma reação aqui, que é a síntese de obtenção da amônia. Então, pessoal, olha só, vamos tentar entender aqui como que funciona todo esse esquema. Olha só, eu estou usando uma ferramenta aqui para facilitar o nosso entendimento, onde nessa ferramenta nós estamos considerando os átomos como balança, né? Como uma ferramentazinha de balança. Então, nós vamos equilibrar a quantidade de átomos que nós temos em um lado da equação com o outro lado da equação, beleza? Vamos tentar entender aqui embaixo. Olha aqui, acompanha o sentido da seta aqui. Nós temos aqui o N2, que corresponde ao gás nitrogênio. Nós temos o H2, que corresponde ao gás hidrogênio. Quando nós misturamos o que nós chamamos de proporção estequiométrica perfeita, quando nós fazemos essa mistura com todas as condições apropriadas, nós vamos ter a formação da amônia, que é o NH3. Só que nós vimos já que esse 2 aqui embaixo, o índice, ele corresponde à quantidade do nosso elemento, certo? Então, se você observar bem, parece que aqui nos produtos, ou seja, né, depois da seta, eu tô parecendo que tem nitrogênio sumindo, né? Parece que tem falta aqui o nitrogênio. Mas do outro lado, em contrapartida, parece que brotou o hidrogênio do nada, beleza? Isso em termos de conservação da matéria, né, pessoal? Isso não pode acontecer. Então, qual que é o segredo? O que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos ajustar para que essa balancinha aqui ela fique de maneira proporcional.
Então, por exemplo, se eu adicionar aqui uma molequita de N2, note que a quantidade de nitrogênio que eu tenho são 2. Então eu causei um desequilíbrio aqui na minha balancinha, certo? Então como que eu vou tentar equilibrar isso daqui? Eu vou tentar colocar aqui, ó, a formação de uma molequita de amônia, certo? Então a amônia, note aqui que ela traz o quê? Ela traz 3 hidrogênios e traz um nitrogênio. Então, quando nós observamos em termos da balança, né, trazendo o lado esquerdo da gangorra como os nossos reagentes e o lado direito como os nossos produtos, notem que ainda está um desequilíbrio nas duas quantidades, tanto na quantidade de nitrogênio, tanto na quantidade de hidrogênio. Então ainda não está legal. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar aqui nos meus reagentes mais uma molequita de H2. Só que cada molequita de H2, notem pessoal, que ela carrega consigo 2 hidrogênios. Então, eu continuo ainda tendo um desequilíbrio aqui na minha balança. Bom, então o que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar dobrar a quantidade de amônia, beleza? Notem que agora nós passamos a ter 6 hidrogênios vindo do lado da amônia, visto que eu tenho duas molequitas de NH3, então esse 2 grandão aqui na frente, né, onde que essa mãozinha está, ele chama coeficiente estequiométrico. E ele garante o quê? Ele garante a quantidade dessa substância da qual estou trabalhando. Beleza? Note então, pessoal, que aqui do lado aqui, o que eu tenho? Eu tenho 3 hidrogênios. Então, cada molequita contendo 3 hidrogênios, o total de hidrogênios que eu tenho na molécula é igual a 6. Não tá legal ainda, então eu vou dobrar aqui, ó, nos reagentes a quantidade de hidrogênio. Ainda não tá legal, mas notem que aqui aparentemente a quantidade de nitrogênio ficou bacana, tanto da minha molequita de amônia, tanto com a quantidade aqui de nitrogênio dos dois lados, tanto na amônia, no NH3, tanto no nitrogênio, gás nitrogênio N2. Mas, pessoal, a quantidade de hidrogênio ainda está desequilibrada. Se eu mexer no nitrogênio, eu vou bagunçar todo o esquema, né? Visto que ele está ali certinho, a balancinha dele está certinha. Então, o que nós vamos fazer aqui para tentar fazer esse ajuste? Para tentar fazer esse ajuste, nós vamos agora mexer no gás hidrogênio. Então, se eu aumentar aqui, ó, mais uma quantidade, surgiu a carinha feliz, porque eu garanti que eu tenho 3 hidrogênios antes da minha reação acontecer, né? 3 não, 6, perdão, e 6 depois que minha reação aconteceu. A balancinha ficou equilibrada, beleza? Bom, então esse primeiro exemplo tá ok. Vamos fazer aqui agora com a hidrólise, né? O que é a hidrólise? Hidrólise é a quebra da água. Então aqui eu tenho a molequita de H2O virando H2 e O2, né? Aparentemente aqui, quando nós olhamos dos reagentes para os produtos, né, nós vemos que é como se o oxigênio tivesse separado do H. Entretanto, quando esse oxigênio ele separou do H, parece que ele perdeu, alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho. Então, pessoal, quem que vai garantir esse ajuste correto para que não falte, né, elementos e para que não sobre elementos é o balanceamento. Então, o que nós vamos tentar fazer aqui? Vamos tentar começar, por exemplo, com uma molequita de água, né? Então, quando eu acrescentei uma molequita de água, o que nós podemos observar aqui? Nós podemos observar que cada molequinha de água, ela possui 2 hidrogênios, então está aqui, e ela possui um oxigênio, está aqui. Então eu vou tentar ajustar esses outros dois lados aqui dos meus produtos para garantir que a quantidade de átomos que eu tenho nos produtos sejam exatamente iguais
a quantidade de átomos que eu tenho nos meus reagentes, beleza? Então, eu vou acrescentar aqui acrescentei uma molequita de hidrogênio, né? Uma molequinha de H2, beleza? Ficou aí tudo okzinho, né? Então, eu garanti que eu tenho aqui, antes da seta, 2 hidrogênios e continuei garantindo que depois da seta eu continuo com 2 hidrogênios. Entretanto, a quantidade de oxigênio não tá legal. Então, se eu venho aqui, ó, e acrescentei uma molequita de oxigênio, vocês estão vendo que agora eu passo a ter, cada molequita tem 2 átomos de oxigênio? Então, causou um desequilíbrio aqui no lado dos produtos, correto? Então, o que eu vou fazer aqui então? Para eu garantir que aqui na água eu vou ter 2 oxigênios, eu não posso acrescentar um 2 pequeno aqui embaixo, porque senão eu vou deixar de ter água, H2O, e vou passar a ter peróxido de hidrogênio, H2O2. Então, o que eu faço aqui? Acrescento aqui mais uma molequita de água. Então, eu garanti assim que eu tenho 2 oxigênios, né, antes da seta, e 2 oxigênios depois da seta, e aí ele mantive todo o equilíbrio, correto? Entretanto, olha o que eu fiz agora com o hidrogênio. O hidrogênio eu garanti que eu tenho 4 hidrogênios na água, mas apenas 2 hidrogênios na minha molequita. Então, para eu garantir que eu vou ter aqui no H2 o total de 4 hidrogênios, né? Ou seja, lá nos produtos eu vou continuar tendo, eu vou passar a ter 4 hidrogênios, eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar essa quantidade de H2. Assim eu garanto que todos os átomos que eu tinha antes da seta, eu vou continuar tendo depois da seta também. Olha aqui, deu uma carinha feliz, beleza, pessoal? Bom, então vamos fazer mais um exemplo aqui no FET Colorado, tá? Pessoal, vocês podem fazer esses exemplos, essa animação aí na casa de vocês também. Eu vou deixar esse link que eu estou usando aqui, aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza, galera? Muito bem. Então agora aqui nós temos a queima do metano, né? Uma reação que corresponde à queima do metano. Então eu tenho o CH4 reagindo com O2, formando CO2, dando H2O. Então aqui, quando eu tenho uma equação muito grande, o que nós vamos tentar fazer aqui? Eu vou pegar aqui uma molequita de metano, uma de O2, uma de CO2 e uma de H2O. Coloquei uma molequinha para todo mundo. Através disso, o que eu começo a observar aqui? Que a quantidade de átomos de carbono se manteve. Tá ok. Então não vou mexer nela, vou deixar ela aqui bonitona do jeito que ela tá. Entretanto, a quantidade de átomos de hidrogênio não está legal e a de oxigênio, assim, né, também não tá legal não. Mas olha, pessoal, notem aqui na nossa balança que o hidrogênio é o que está com a maior inclinação, ou seja, a proporção está muito discrepante nele. Então eu vou mexer em substâncias que contêm átomo de hidrogênio para tentar fazer esse ajuste, para tentar fazer esse balanceamento primeiro. Beleza? Então olha só, eu já tenho aqui o CH4. Então eu não vou mexer nesse CH4, por quê? Porque o carbono aqui, ó, ele tá certinho. Então eu vou tentar evitar mexer nele. De modo que eu vou vir aqui e vou mexer nessa molequita de água. Então, ao invés de uma molequita de água, eu vou tentar colocar aqui 2 molequitas de água. Opa! Agora ficou legal. Quando eu coloquei 2 molequitas de água, notem que a quantidade de hidrogênios se equilibrou, né? Houve aqui um balanceamento. Então o negócio ficou bem bacana, beleza? Só que a quantidade de oxigênio, ela deu uma inclinada maior ainda aqui na nossa balancinha. E aí, o que nós vamos fazer? Se eu mexo no CO2, eu desequilibro a quantidade de carbono. Se eu mexo na quantidade de água, eu vou desequilibrar a quantidade de hidrogênio. Mas eu tenho um elemento aqui, eu tenho um O2 que ele está sozinho. Então vai ser nesse cara que eu vou mexer. Então eu vou tentar dobrar aqui a quantidade. Opa! Acabei então conseguindo fazer o balanceamento. Beleza, galera? Então, o que é o balanceamento aqui? O balancear aqui, ele é somente você o quê?
ajustar a quantidade de átomos que você tem no reagente com a quantidade de átomos que você tem no seu produto. Beleza? Bom, vamos voltar para a lousa então? Vamos fazer esse esquema no papel, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente entender, né? Porque assim, lá na hora da prova, vocês não vão ter o FET colorado. E aí, como nós vamos proceder então? Vamos voltar para a lousa então, que eu vou mostrar para vocês como fazer sem o FET colorado. Muito bem, pessoal. De volta aqui então, né? Esse método do qual nós estávamos fazendo pela animação, galera, esse método ele é chamado de método das tentativas e erros. E aí, nós costumamos brincar, né? Nós, enquanto professor de química, nós costumamos brincar que esse é o método do macho, né? Por que o método do macho? Porque nós seguimos essa ordem aqui, né? Aonde que a setinha está apontando. Então, o que é o macho, né? Por que macho? Porque nós começamos fazendo balanceamento primeiro pelas espécies que são metálicas, depois nós partimos para aquelas que são os ametais, e aí nós seguimos a ordem carbono, hidrogênio e, por fim, oxigênio. Beleza? Quando nós seguimos essa ordem no balanceamento, nós conseguimos fazer o balanceamento em quase 100% dos casos. Beleza? Ah, professor, tem casos que vai errar? Tem casos que nós vamos errar. Por isso que é chamado métodos das tentativas e erros. Beleza? Bom, vamos fazer só essas anotações aqui, né, para nós não esquecermos quando for estudarmos sozinho. Então, o M refere-se aos ametais, o A, os ametais, o C é o carbono, o H é o hidrogênio, e o O é o O de oxigênio, né? Então, é assim que nós começamos a fazer o nosso balanceamento. Então, aqui, para a gente tentar fazer esse balanceamento, eu trouxe 2 exercícios do qual eu vou fazer eles aqui com vocês. Beleza? Então, como nós fazemos esse balanceamento aqui então, né? A gente, num exercício como esse, galera, num problema como esse, nós temos que começar a atribuir no coeficiente estequiométrico 1, que é aquele número grandão na frente do maior molequinha. Beleza? Só esse que nós podemos mexer. Então eu vou olhar aqui, ó, olha para a equação aqui de cima. Eu vou olhar para a maior equação e eu vou procurar um molecão. O que é um molecão? O molecão vai ser aquela que vai ter o maior número, o maior coeficiente, a maior quantidade de átomos. E aí essa molecão que vai ter a maior quantidade de átomos, eu vou atribuir o coeficiente estequiométrico 1. Então aqui, ó, pronto. Taquei o número 1 na frente do SO3, porque é a espécie que contém 4 átomos. Beleza? Dentre esses 4 átomos, o que nós temos aqui? Nós temos um enxofre, né? Lembrando que esse número grandão aqui de fora, pessoal, ele faz a distributiva. Então é como se ele estivesse aqui, ó, multiplicando por 1, que fica aqui escondidinho, né? Entre o oxigênio e o enxofre. Já falamos sobre isso aqui no Help Química. E também com o 3. Beleza? Então, o que nós observamos aqui nessas espécies aqui, né? O que nós observamos nesse produto, pessoal? Nós observamos nesse produto que eu tenho um S e que a quantidade de oxigênio ela é igual a 3. Então, essas são as quantidades que eu tenho nos produtos, ou seja, depois da seta. Eu tenho um enxofre e eu tenho 3 oxigênios. Beleza? Então, eu tenho que garantir que aqui, nos meus reagentes, eu também vou ter um enxofre e 3 oxigênios. Então, pessoal, seguindo aqui a ordem do macho, né?
eu vou começar balanceando a espécie que tem o enxofre, que é um não metal. Então eu vou colocar o número 1 grandão aqui na frente. Pá, coloquei o número 1 grandão aqui na frente, certo? Agora, se a gente pensar na quantidade de oxigênio, note que eu tenho 1 vezes 2, 2 oxigênios. Com mais 2 aqui, 4 oxigênios. Nós não podemos mexer na quantidade do número pequeno, beleza? Então eu consegui garantir aqui que eu tenho um enxofre, tá beleza. Mas e agora, que número que eu vou colocar aqui, né, na frente dessa setinha, embaixo dessa setinha, que eu vou garantir que eu vou ter ele multiplicado por 2 e a soma com 2 vai dar 3, né? Bom, a gente tem que pensar, pessoal, é o seguinte, eu vou ter que trabalhar com número fracionário aqui. Então é um número, né, vou chamar esse número de x, que eu vou multiplicar ele por 2 e isso vai ter que dar 1. Por que 1? Porque 1 vindo aqui do oxigênio, somado com 2 desse outro oxigênio, vai dar 3. E aí eu vou garantir que eu tenho 3 oxigênios. Beleza? Bom, então, pessoal, o único número que eu multiplico por 2 e que dá 1 é o próprio meio. Ou seja, eu vou tacar o número 1 grandão aqui e vou tacar o 2 aqui embaixo. Beleza? Então, meio vezes 2 dá 1. Somado com 2 oxigênios que eu já tinha aqui do lado, eu tenho um total de 3 oxigênios. Beleza? Então, fizemos aqui, galerinha, o balanceamento da nossa primeira equação. Então, tá aqui. Vamos tentar fazer da de baixa? De baixa é mais punk, né, galera? Mas vamos lá. Primeira coisa de tudo. Quando nós fazemos o balanceamento por tentativas e erros, nós temos que atribuir o número 1 ao coeficiente estequiométrico, né? Ao coeficiente estequiométrico da maior molécula. Então, vou colocar aqui no Al2SO4 3. Beleza, pessoal? Tá aqui o nosso número 1. Então, só ajeitar esse número 1 aqui. Pronto. Tá aqui o nosso número 1. Feita essa brincadeira, então, pessoal, vou começar balanceando pelos metais. Então, note que aqui eu tenho o alumínio, Al, como metal, né? Então, se nós olharmos, né, pela equação, nós vamos ver que aqui depois da seta nós temos 2 alumínios, né? Porque é um grandão aqui de fora com 2 pequenininhos aqui de baixo, então dá 2 alumínios. Para eu garantir que antes da seta eu vou ter 2 alumínios, eu vou pôr um 2 grandão aqui na frente desse mocinho aqui. Ai, professor, mas quando você põe o 2 grandão, você mexe em todo mundo. Aqui a jogada é punk, galera. A gente mexe com todo mundo aqui, beleza? Mas vai dar certo, confia em mim. Então, nós colocamos o 2 aqui na frente. Agora vamos pensar nesse cara aqui, ó, no não metal. O não metal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Quem que é esse não metal? É o próprio enxofre. Então aqui, ó, note que o enxofre, eu tenho um 3 aqui fora do parênteses, eu tenho um escondidinho aqui, então eu tenho 3 enxofres. Para eu garantir que eu vou ter 3 enxofres nesse balanceamento, eu tenho que pôr o quê? Um 3 grandão aqui, ó, na frente do H2SO4. Beleza? Então, esse é o pulo do gato. Feito tudo isso, então, o que nós vamos fazer agora? Balancear o hidrogênio, porque não tem carbono nem outro não metal nessa equação. Beleza? Então, feito isso, então, pessoal, nós temos aqui, ó, 3 hidrogênios, né? Porque esse 3 está fora do parênteses e o hidrogênio está aqui dentro. Então, 3 vezes 1, 3 hidrogênio. Com 2 que já vinha aqui de fora, 3 vezes 2 dá 6. Beleza, pessoal? Com mais 6 hidrogênios que tem aqui nesse outro lado, no H2SO4, então 3 vezes 2 dá 6, 6 com mais 6 dá 12. Para eu garantir que eu vou ter 12 aqui, eu ponho um 6 grandão aqui na frente do meu hidrogênio, certo?
Feito isso então, pessoal, eu fiz todos os balanceamentos. Ah, tá duvidando de mim por causa do oxigênio? Então vamos fazer a conferência aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Esse barulho ao fundo, né, são os meus vizinhos fazendo barulho enquanto eu gravo. Então vamos lá. A ele. Quantos alumínios nós temos? 2 alumínios antes da seta. Quantos alumínios depois da seta? 2 alumínios depois da seta. Vamos pensar no S. Quantos enxofres nós temos antes da seta? Antes da seta nós temos 3 enxofres. Então são 3 enxofres antes da seta. Quantos enxofres depois da seta? Depois da seta, 3 enxofres. Bacana. Se der certo esse balanceamento, você vai deixar um joinha nesse vídeo? Sim. Então tá bom. Então vamos lá, hein? Tomara que eu não tenha errado nada aqui, para eu ganhar o seu joinha. Vamos lá. Hidrogênio. 2 vezes 3, eu tenho 6 aqui. Com 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12. Então nós temos um total aqui de 12 hidrogênios antes da seta. E aqui, 6 vezes 2, nós garantimos aqui 12 hidrogênios depois da seta. Agora é hora da verdade. Qual que é a quantidade de oxigênios que nós temos aqui então? Será que vai ser merecedor do joinha esse vídeo? Ai meu Deus, vou até tomar uma água aqui porque agora eu tô até um pouco ansioso aqui. Muito bem, vamos ver, vamos conferir aqui então? Então olha só, oxigênio. Eu tenho 2 com mais 3, né? 8. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2, 6 oxigênios, certo? Aqui eu tenho 12, né? 4 vezes 3 dão 12. 12 com mais 6 que eu já tinha dá 18, se eu não errei conta. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Isso mesmo. Então são 18 oxigênios antes da seta. Aqui do lado, 4 vezes 3 dá 12. 12 com mais 6, 18 oxigênios. Então, tá balanceada a nossa equação. Ah, bacana, hein, galera? Ficou top demais? Sim! Moçada, tentem pausar esse vídeo um pouquinho, tentem refazer aqueles exercícios que eu fiz. Vocês vão ver que não é difícil, balanceamento não é difícil, mas é muito importante para os assuntos que nós vamos ver aqui para frente, dos assuntos que nós vamos trabalhar nas próximas playlists, beleza? Pessoal, daqui para frente então eu já vou considerar que vocês já sabem tudo de balanceamento de equações químicas, mas vai dar tudo certo, vem muita coisa legal vindo por aí. Beleza? Galera, muito obrigado para você que ficou comigo até agora. Não sai daqui ainda não, tem mais videoaula aqui. Eu vou deixar mais algumas opções de videoaula aqui para vocês, tá bom? Continuem assistindo aqui no Help Química. Muito obrigado e tchau. Até o nosso próximo encontro.